Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo, sou Head, né, de segurança da Nova Rede, tá? Gostaria primeiramente de agradecer aqui, né, a presença de vocês, agradecer a organização do Security Leaders, né, mais um evento fantástico. E hoje, o tema de hoje, tá? A gente vai falar sobre a AWS Segura na prática, como proteger e monitorar, né, de maneira eficiente, tá? Modelo bem eficiente aqui para vocês. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a Nova Rede, né? Rapidamente aqui. Esse ano nós completamos 30 anos, tá, no mercado. Somos uma empresa atendemos em 4 países, tá? Brasil, Chile, Argentina e Espanha. Tá? Nós temos SOC no Brasil, Argentina e Chile. Somos uma empresa aí com mais de 350 profissionais de segurança, mais de 200 certificações únicas de mercado, trabalhamos com mais de 35 marcas líderes e temos mais de 200 certificações aí, únicas, tá, de mercado aqui. Tá? É uma empresa que trabalha com bastante inovação, bastante tecnologia e a gente também é certificado ISO 27000, é uma empresa também, a gente é membro do FIRST, né, um fórum de resposta a incidente, que ajuda aí nossos clientes aí a trazer uma resposta dos principais ataques aí do mercado de forma rápida, tá? E também a gente é certificado como Cyber Green Proof, tá? Então, um pouco sobre a Nova Rede, tá? Sobre o tema de hoje, né? Queria trazer um número aqui, eu acho que a maioria já deve ter visto, né? 99% das falhas de segurança serão culpa do cliente. Alguém já ouviu isso aqui? Alguém já viu algum slide, algum relatório, alguma coisa do tipo? Né? O que seria isso aqui, tá? Não é uma notícia nova, não estou trazendo nada novo, mas a gente precisa falar um pouco de contexto, né? O que é preocupante aqui, tá? Preocupante que isso é um estudo do Gartner, tá? Houve uma pesquisa em 2019, preocupante é que foi em 2019, estamos falando aí de 6 anos já, né? Se a nuvem era segura. Então, foi realizado o estudo do Gartner. Em 2025, essa é a previsão de 2025, que 99% dos incidentes de segurança seriam culpa do cliente, tá? Não seria da provedor de nuvem ou outro vendor, seria a responsabilidade do cliente, algum ajuste ali. E quando a gente começa a evoluir, você começa a ver que realmente o maior problema ali é configuração, né? Erro de configuração. Trouxe outras notícias aqui, vamos conscientizar, né? O que aconteceu ao longo do tempo, né? De 2019 para cá. Outro artigo aqui, a principal causa de violações de dados na nuvem foi erro humano, tá? O principal problema, o principal erro de tudo que aconteceu foi identificado como erro humano. Mais uma vez, a gente está falando de uma notícia antiga já, né? Um estudo do CISO Advisor, tá? O artigo chama erro humano a principal causa de violações de dados na nuvem, mas o preocupante aqui é que, de novo, é um assunto de 2023. Então, o que o Gartner já tinha estudado, tá, toda aquela pesquisa de 2019, realmente está aparecendo aqui está aparecendo para a gente ao longo dos anos, né? Está evoluindo aqui. Eu queria trazer outro dado aqui, outro artigo, tá? Esse é um trecho de uma reportagem, tá? Acidentalmente configurado para ser público em vez de privado. O erro de configuração acabou resultando no vazamento das informações. Isso aqui é um artigo de um incidente de segurança. Que tipo de empresa vocês acham que passou isso aqui? Uma empresa, será que é de baixo orçamento? É uma empresa de baixa maturidade? É uma empresa de porte médio? Uma empresa de porte alto? A gente poderia ficar aqui, né, passando vários incidentes, várias reportagens, vários estudos, mas a gente queria falar que não foi falta de orçamento. Então, a gente está falando de um caso da BMW, tá? Dados confidenciais, dados sensíveis, dados pensa no material intelectual aí que pode ter vazado e no material estratégico que isso pode ter levado. Isso é uma reportagem de 2024. Então, a gente está trazendo dados aí, um estudo de 2019 que vem se desdobrando. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui trazendo notícias do Brasil, né? Notícias recentes e falar do mesmo problema, né?
qual é o problema da segurança na nuvem? Tá? Um principal aqui é a questão da configuração, mas será que as empresas não sabem, não estão investindo nisso, né? O que está acontecendo, tá? E queria trazer mais dados aqui também, né? O mercado evoluiu, as ferramentas evoluíram, né? A gente está falando que as empresas começaram a criar squads, começaram a criar grupos. A gente reconhece, todo mundo reconhece que temos um problema grande a ser enfrentado aqui. Então, no começo, vocês devem conhecer várias ferramentas aí. Começamos a encaixar, começou a aparecer ferramentas de postura. Será que a configuração, a nuvem está adequada? Os próprios provedores de nuvem começaram a desenvolver frameworks aí, né? E começou a desenvolver ferramentas de postura. Será que a gente está indo para o caminho certo? Qual o nosso score? Né? Como funciona isso? E a gente foi evoluindo, né? O ASP criou um capítulo específico ali, né? Uma linha específica de Cloud Native, né? Native Application Security, que já fala disso. E o primeiro tópico vem ano a ano, consegue ser ainda misconfiguration, né? De novo, a gente tem várias ferramentas aqui, bastante investimento, bastante fabricante trabalhando nisso. Hoje nós temos ferramentas, tá? E as empresas hoje, elas conseguem identificar, né? Olha, a gente está realmente, relatórios com números assustadores ali, né? Então, o que acontece? Porque a gente ainda não conseguiu resolver, porque a gente ainda tem muitos incidentes, tá? Falando desse mesmo tema. Qual que é a questão aqui? Como é que a gente não sai desse cenário de incidentes, né? A gente precisa trazer outros dados aqui, tá? Um grande problema não é um problema de uma empresa específica, não é um problema de uma região, não é um problema do país. A gente sempre fala de falta de pessoas, né? E a gente tem um número alarmante aqui de falta de pessoas qualificadas para esse tipo de solução, para esse tipo de cenário, né? E aí eu estou trazendo mais um artigo aqui importante, que fala sobre os Cyber Skill Gaps, né? É um artigo importante, ele diz o seguinte, qual que é o alarmante aqui, né? Não estou trazendo nada de novo, estou trazendo nada que a gente não conheça, mas a gente precisa contextualizar. De 2024 para cá, desde o último ano, houve um aumento de 8% no gap. Então, a gente tem, ano a ano, um aumento de falta de pessoas, né? As empresas estão evoluindo, a gente está cada vez criando aplicações já modernas, aplicações mais, como posso dizer assim, mais específicas. A adoção de cloud é cada vez mais forte, ferramentas e produtos estão acelerando para cloud. A gente está falando agora de inteligência artificial generativa, de FireLLM, de comunicação entre servidores, não usando mais API, né? Agora a gente usa MCP. Estamos começando a evoluir, mas o problema continua, tá? Então, o que traz esse outro estudo recente aqui? De cada 3 empresas estudadas, 2 reconhecem que falta pessoal. Temos gaps aqui, e gaps para ferramentas assim para produtos de nível moderado a crítico. Então, eu tenho falta de pessoas em posições importantes aqui, por quê? Porque não tem os skills necessários. Outro ponto importante é que somente 14% das empresas entendem que não, eu tenho, meu time está pronto, eu estou preparado, eu não tenho necessidade. Ali eu entendo que estão preparadas para atender essa necessidade aqui. E qual que é o ponto desse artigo, tá? Isso é um capítulo do relatório global de cibersegurança do Fórum Econômico Mundial. Esse é um relatório de janeiro de 2025, ele é recente. Eu convido vocês a darem uma pesquisada, a lerem. É um material bem curto ali, mas ele é bem efetivo, vai trazer bastante dados para vocês ali. Mas a gente está sendo discutido esse tipo de problema no Fórum Econômico Mundial, gente. É uma agenda, né, de grandes líderes, de grandes empresas, de países, né? Então, temos um capítulo bem importante falando de cibersegurança. E aí onde entra a nova rede, né? Onde entra a empresa entendendo esse tipo de situação, entendendo que a gente já tem ferramentas, a gente já tem times, as empresas já estão conscientizadas, né? Já sabem do problema. Como a gente pode ajudar? A gente consegue ajudar trazendo serviço gerenciado. Criamos um produto específico para ambiente de cloud, tá? Entendendo que precisamos ajudar a cobrir o gap de segurança, tá? Então, como funciona esse produto? Como é que a gente desenvolveu?
isso é acho que foi um pedido dos clientes também, né? Já temos um histórico aí de 30 anos de serviços gerenciados, a gente resolveu especializar, porque não adianta só ter ferramenta, né? A gente já entendeu que ferramenta já foi superado e também não adianta ter ferramenta se você não tem pessoas que consigam operar de forma adequada ali. Então, o que é esse serviço gerenciado, tá? Eu vou trazer alguns números aqui também. Mas a gente atua em dois pilares, tá? O primeiro pilar é a parte do advisor, onde a gente ajuda a priorizar, identificar e criar na linha do tempo, né, quais ações, quais recomendações deve ser executado para que a gente saia do modelo ruim para um modelo melhor de segurança, tá? Um score melhor. A gente ajuda também nessa parte também a acompanhar as execuções do cliente, mas nós temos um modelo mais completo também, que é o hands-on. Então, no modelo hands-on, nós fazemos também esse estudo, mas nós executamos, tá? Como é que é executado isso aqui? É executado junto com o cliente, entrevistas, relatórios, informações de negócio. Então, a gente caminha junto na jornada. Então, na primeira parte do advisor, a gente ajuda a priorizar, cria lista de priorizações, a gente diz o que é mais importante fazer, cria um roadmap na linha do tempo, e na segunda parte a gente executa de fato, tá? Então, são serviços que ajudam a melhorar o ambiente. Outro ponto interessante aqui, tá? Quando você faz esse entendimento do que o próprio cliente tem, quais ferramentas que ele já usa, tá? Como está configurado, como que funciona o negócio, a gente começa a entender que tipo de alerta deveria estar configurado, que tipo de informação é necessário mandar para um CIEM, que tipo de configuração a gente precisa habilitar e a gente precisa observar. Então, é uma parte importante do processo, entender o negócio, entender o risco e configurar realmente o que precisa configurar. Outra ação também é entender como está essa arquitetura, como está essa infraestrutura, e propor melhorias no ambiente. Então, a ideia é que otimizar os recursos. A gente está falando nesse primeiro momento aqui de entender como é que está configurado, de entender como é o negócio e utilizar as próprias ferramentas do cliente de forma otimizada, tá? Para chegar no resultado. A nova rede tem cases de clientes que têm nota abaixo de 50 e foi para 95 numa jornada de 6 meses, tá? Então, a gente não consegue, não é prático dizer, olha, a gente vai no primeiro momento, no primeiro relatório, vamos configurar tudo. Não é assim que funciona, né? A gente não pode quebrar o negócio. Mas numa jornada de priorização, a gente consegue executar isso aqui numa jornada de 6 meses, tá? Outro ponto interessante aqui. Tudo começa com assessment, tá? Todo o trabalho é feito através de frameworks de mercado, através de scores da própria plataforma de nuvem, através de ferramentas, através de recomendações do ASP, tá? E a gente começa a trabalhar em cima disso com os times da empresa para propor seguranças, para propor melhorias, tá? E melhorar a arquitetura e topologia do cliente. Então, o primeiro ponto aqui é conhecer e entender como funciona, como está configurado para que a gente consiga evoluir, tá? E nesse momento a gente começa a entender a jornada, né? Em que passo você está, né? Qual é o nível de configuração e maturidade e risco que a gente está. Então, a fase inicial ali é levantamento, entendimento, reuniões, reportes, tá? São reuniões realizadas em conjunto e a gente começa a criar a lista de priorizações. Então, entender em que fase a gente está, em que fase da empresa, em fase de investimento a gente está, a gente consegue evoluir para uma camada aí de risco para um modelo mais aceitável, para um modelo próximo ali do 100%, tá? E finalmente a gente faz a parte de análise, tá, de tudo que está acontecendo, tá, de melhores práticas e começamos a caminhar para um nível de entendimento de performance. Então, todo o trabalho é realizado em conjunto, tá? Não é um serviço que a gente faz sozinho, não é um serviço que depende só de ferramentas e não é um serviço que simplesmente necessita, né, trocar produto ali. Então, o primeiro momento é entender como funciona, fazer um assessment, entender o negócio, entender também qual é o momento da empresa e começar a propor esse roadmap aqui. Gostaria de entender para vocês, todo mundo já conhece, já utiliza a ferramenta,
Tem alguém aqui que já está numa jornada parecida? Todo mundo já trabalha com nuvem? Todo mundo quietinho, eu não sei se todo mundo está preocupado, todo mundo está tranquilo, mas é um risco, tá? É o que a gente vê ao longo do tempo. A nova rede ela tem profissionais qualificados ali, tá? Especializados em serviços de nuvem. A gente está falando aqui focado em AWS, mas a gente também trabalha com outros provedores de nuvem também. A gente tem bastante pessoas que podem ajudar vocês. E a ideia aqui é criar uma jornada de segurança, tá? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui, de apresentar. Procura a gente tem bastante informações aqui, a gente tem bastante ferramentas para ajudar. Nós temos um time de SOC aí, um time de resposta a incidente, um time de análise e consultoria que pode ajudar vocês nessa jornada, tá? Então, pessoal, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês, obrigado aí pela atenção. E meu nome é Marcelo Cardoso e estamos disponíveis aí para apoiar vocês em qualquer jornada, tá? Muito obrigado.